Boa noite. Polícia Federal encontra plano golpista no celular de Mauro Cid, ex-assessor de ordens de Jair Bolsonaro. Ministro do Supremo, André Mendonça, pede vista e julgamento que pode mudar a forma de demarcação de terras indígenas. É adiado novamente. E você vai ver também. Em São Paulo, homem negro suspeito de furto é amarrado e arrastado por policiais militares. PMs foram afastados. No Rio de Janeiro, criminosos atiram coquetel Molotov e ateiam fogo em Caveirão com 8 policiais dentro. Governo federal lança novo programa Farmácia Popular. Quem faz parte do Bolsa Família vai ter remédio de graça. Inflação de maio desacelera e preço da cesta básica cai em 11 capitais. Até a carne está mais barata. E hoje é uma quarta-feira com gosto de sexta para muita gente, né? Um feriadão aí. Vamos ver agora como está a saída do paulistano para esse feriado de Corpus Christi. A repórter Estela Freitas está na Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, e conta para a gente como está o movimento, né? Como é que está aí a previsão de saída do paulistano para o feriado, hein, Estela? Conta para a gente. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Trânsito intenso nesse momento, principalmente para quem vai para o interior do estado. Tem pontos de lentidão e congestionamento agora à noite, viu? São esperados cerca de 3 milhões de veículos nessa saída da capital paulista em direção ao interior e ao litoral também, nessas vias que são reguladas pela Artesp. A gente mostra aqui nos monitores em tempo real, então, começando por esse da esquerda, ali a rodovia Castelo Branco. O trânsito, ele está mais intenso ali naquelas duas faixas da esquerda, né, que são no sentido interior do estado. Tem 14 quilômetros de lentidão na região de Barueri. A expectativa é que passem quase 800 mil veículos pelo sistema Castelo Raposo. Agora a gente vai para a tela ao lado, onde tem a rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior também. E ali um trecho com um trânsito carregado, né, nessas imagens aí à direita, embaixo do viaduto, são 9 quilômetros de lentidão. No sistema Anhanguera Bandeirantes são esperados cerca de 1 milhão de veículos nesse feriado prolongado. Para amanhã, a expectativa de maior movimento é entre 9 da manhã e 2 da tarde. Passando então para a terceira tela, para quem vai para a praia, tem aí a rodovia dos Imigrantes, que leva a Baixada Santista, por exemplo, e está bem tranquila nesse trecho aí de pedágio. Mas chegando pertinho do litoral já tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem lentidão sim. A estimativa é que passem cerca de 260 mil veículos pelo sistema Anchieta Imigrantes até domingo. E como em todos os feriados, é feita uma operação para reforçar a segurança e a fiscalização aí de olho na alta velocidade, nessas pessoas que acabam circulando sem o uso do cinto de segurança, né? Então, a fiscalização para isso também é importante reforçar aqui para quem ainda vai pegar a estrada, de verificar a manutenção do veículo, né, para saber se está tudo em ordem. Então, com os freios, com os pneus, com a suspensão e, claro, ficar de olho também na volta desse feriadão, para quem vai voltar no domingo. O período que tem mais intensidade, né, no trânsito é das 11 da manhã até as 9 horas da noite. Então, é bom se programar. Amanda, Augusto. Tem que ter paciência, né, Estela? A única coisa boa de trabalhar, Augusto, é que eu e você não estamos preocupados com o trânsito nesse feriadão. Tem suas vantagens. Tem, né? Suas vantagens, como tudo na vida. De São Paulo para o Rio de Janeiro, olha lá o Tony Vendramini no aeroporto da capital fluminense. Parece que a movimentação por aí, por enquanto, está tranquila, né, Tony? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Até que está intensa. Tem muita gente por aqui circulando, sim. Muita gente já preparada para embarcar, para curtir esse feriadão. A Infraero estima que serão 1.715 voos com mais de 228 mil passageiros circulando aqui pelo aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, durante esses 4 dias de feriadão de Corpus Christi. Já a concessionária que administra o Galeão estima um movimento de 502 voos com mais de 39 mil passageiros internacionais e 38 mil passageiros em voos domésticos. Lembrando aquela recomendação para o passageiro, né, para quem for viajar, se for um embarque doméstico, chegar ao aeroporto com 1h30 de antecedência. E se for um embarque internacional, são 3 horas de antecedência para ter aquele voo tranquilo, aquela preparação tranquila, né? Não chegar com atraso ao aeroporto. Certo, Amanda, Augusto?
Obrigado, Tony. Muita gente aí esperada no Rio de Janeiro, né? Vamos agora para Minas Gerais saber como está a movimentação na rodoviária de Belo Horizonte. Quem está lá? Rodrigo Cabral. Boa noite para você, Rodrigo. Quantas pessoas devem passar por aí até o final de semana? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. A todos que acompanham o Rede TV News. Olha, nesse feriado de Corpus Christi são esperados 142 mil passageiros chegando e partindo de Belo Horizonte para curtir os 4 dias de folga. 2% a mais que no feriado do ano passado. Até a próxima segunda-feira estão previstas quase 6 mil chegadas e partidas de ônibus nas áreas de embarque e desembarque. De acordo com a administração da rodoviária, hoje é um dos dias de maior movimento e agora o horário de pico. Aqui em Minas Gerais, entre os destinos mais procurados estão as cidades históricas de Ouro Preto e Diamantina, além de cidades do interior como Governador Valadares, Itabira e Uberlândia. Para outros estados, a preferência, mesmo com o tempo mais frio nessa época do ano, é pelo litoral. Rio de Janeiro, Cabo Frio, Vitória e Guarapari são as queridinhas dos mineiros. Para atender a demanda, foi montado um esquema especial de trânsito no entorno da rodoviária aqui na região central da capital mineira. E a recomendação para o passageiro que vai embarcar é chegar aqui com pelo menos 1 hora de antecedência. Eu volto com vocês, Augusto, Amanda. Ah, Cabral, nada melhor que aquele solzinho de inverno na praia, é bom demais. Bom, gente, qualquer coisa voltamos a falar de feriado, mas por enquanto no Rio de Janeiro um militar foi filmado dando socos em um homem durante uma abordagem policial. O caso aconteceu no interior do estado. O homem aparece no vídeo já imobilizado por 2 policiais militares. Um dos PMs é flagrado dando vários socos na cabeça do suspeito, que é algemado na sequência. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a vítima teria resistido à abordagem depois de atacar uma pessoa com uma faca. Os 2 agentes ficaram feridos. Eles foram encaminhados ao hospital junto com o suspeito, que foi preso na sequência. O caso aconteceu na cidade de Porciúncula, no dia 15 de abril. Mas as imagens da ação foram divulgadas hoje. O comando do batalhão da Polícia Militar da região informou em nota que apura o caso. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus da defesa de Bruno Rodrigues, o principal suspeito de matar o ator Jefferson Machado no Rio de Janeiro. A polícia já sabe que ele estava na casa de um amigo até o mandado de prisão ser expedido na semana passada. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram Bruno deixando a casa de um amigo. Segundo a polícia, ele carrega um cão da raça Yorkshire. Em seguida, entra em um carro. Os registros são de 27 de maio, 5 dias depois do corpo do ator Jefferson Machado ser localizado pela polícia. De acordo com as investigações, Bruno é o principal suspeito do assassinato. Ele ficou nesse apartamento em Campo Grande, na zona oeste do Rio, até um dia antes do mandado de prisão ser expedido pela Justiça. Bruno Rodrigues é considerado foragido desde sexta-feira. Hoje, a desembargadora Cátia Maria de Paula Menezes, da Primeira Câmara Criminal, negou o pedido de habeas corpus da defesa de Bruno, alegando que ele tentou entrar em contato com testemunhas e não informou o endereço correto à polícia. O outro suspeito do crime, Geander Vinícius da Silva Braga, foi preso na semana passada. Ele admitiu que ajudou a ocultar o corpo. Criminosos incendiaram um blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 8 PMs estavam dentro do veículo conhecido como Caveirão. Este vídeo feito por moradores mostra o ataque ao blindado na comunidade Batomuxi, na zona oeste do Rio. Os criminosos atiram coquetéis Molotov. Desgovernado, o veículo invade uma casa. Aí, ó. Caveirão invadiu aqui, ó. Acabou com o quintal aqui, ó. Pegou fogo aqui, aqui dentro de casa. O fogo atingiu a mangueira de combustível e se alastrou pelo blindado. Bombeiros apagaram o incêndio. 8 policiais que estavam dentro do veículo inalaram fumaça, mas não tiveram ferimentos graves. Os criminosos fugiram.
O primeiro alvo dos bandidos foi a base da PM. O Caveirão, como é conhecido, estava na comunidade para dar apoio após o ataque. Esse ataque pontual foi orquestrado em uma resposta desesperada dos criminosos daquela área, em represálias às ações recentes na região da Polícia Militar. Neste ano, nós já apreendemos mais de 220 criminosos de Jacarepaguá e algumas das lideranças foram atingidas em confronto com os nossos policiais. No domingo, David Oliveira, o DVD, apontado como chefe do tráfico na comunidade, morreu durante um confronto com policiais militares. Na manhã de hoje, a Polícia Militar realizou operação nas favelas da Praça Seca. Na comunidade da Barão, os agentes foram atacados por um grupo de criminosos. Um policial ficou ferido por estilhaços e precisou ser socorrido para um hospital próximo. O estado de saúde é estável. Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro disse que o ataque é inadmissível e determinou que as tropas especiais permaneçam na comunidade para localizar os responsáveis. O patrulhamento segue intensificado na região. O blindado atingido pelo fogo foi levado para o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar na Zona Norte e será periciado no Centro de Criminalística da PM. As medidas do governo para baratear os carros novos, populares, podem impactar também o mercado de usados, mas essa redução deve acontecer aos poucos. Nessa loja de carros usados na zona sul do Rio, a decisão já está tomada. Os preços vão ser reajustados para baixo por causa do programa anunciado pelo governo federal. Nessa faixa de carro até 60, 70 mil, vai ter que acompanhar. Então, quem avaliou um carro há 1 mês, 2 meses atrás e não vendeu, ele vai ter que se adequar ao preço, vai ter que perder um pouquinho. Por quê? Porque senão compensa comprar o carro zero. O programa prevê quase 11% de abatimento nos preços dos carros novos. O desconto pode variar de R$2 a R$8.000, ou até mais, se as concessionárias fizerem alguma promoção. A renovação de ônibus e caminhões com mais de 20 anos de uso também foi incluída na medida. O governo reservou R$1,5 bilhão para possibilitar o abatimento, que deve dar mais competitividade ao mercado de seminovos e usados. Com o anúncio, algumas lojas aqui do Rio de Janeiro perceberam que os clientes já decidiram esperar pelo melhor momento para comprar. A dúvida agora é saber qual é esse momento, quando, afinal, os carros usados e seminovos vão ficar mais baratos. Para esta economista, isso deve acontecer em breve, mas a redução nos preços vai se dar aos poucos e talvez não seja na mesma proporção. Como nós teremos esse processo de queda no preço dos automóveis novos, inevitavelmente o preço dos automóveis usados passará por um reajuste também. A questão é, essa magnitude ela não tende a ser igual no primeiro momento, porque essa desoneração ela só incide sobre automóveis novos. Então, os automóveis usados eles passarão paulatinamente por um processo de reajuste dos seus preços via mercado. Isso acontece dada a oferta e dada a demanda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que mede a inflação, desacelerou em maio. O resultado veio abaixo das estimativas dos economistas. O preço dos alimentos contribuiu para a queda, principalmente o da carne. Dá para comprar um pouquinho mais de carne ou vai economizar, comprar outra coisa? O que dá para fazer aí? Dá para comprar um pouquinho mais. Uma diferencinha. A queda nos preços das carnes, do óleo de soja e das frutas impactou na inflação de maio e o resultado foi uma redução de 0,23% da inflação, 0,09 ponto percentual em relação ao mês anterior. A queda refletiu no preço da cesta básica, de acordo com uma outra pesquisa feita pelo Diese. O valor diminuiu em 11 das 17 capitais analisadas nos 2 meses. Segundo o levantamento, o preço da carne de primeira caiu mais de 3% no período. Eu sempre compro uma quantidade normal para o mês, né? Gasto em torno de R$600. Mas está dando certo, sim. Deu uma baixadinha, está melhor. Alimentos e bebidas estão no grupo que mais pesa no índice. O item está entre os 70% dos gastos da família, avaliados pelo IPCA juntamente com transporte, saúde e habitação. A queda nos preços do óleo e da carne influenciaram no resultado da inflação. De acordo com uma outra pesquisa feita pelo Diese, o preço da cesta básica ficou menor em 11 das 17 capitais analisadas nos últimos 2 meses. O grupo de transporte também influenciou na queda da inflação, impulsionado pelo recuo no preço das passagens aéreas e dos combustíveis.
No acumulado de 12 meses, tivemos um pequeno probleminha aí, daqui a pouco mostramos o resto da reportagem. E olha, ontem o grupo de trabalho da reforma tributária apresentou o relatório preliminar, que vai falar sobre essa reforma tão esperada, já está há mais de 2 décadas aí tramitando no Congresso Nacional. Para entender melhor esse texto, essa proposta, o Rede TV News recebe agora o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, boa noite, tem o senhor aqui conosco, obrigada, muito bom recebê-lo no Rede TV News. Deputado, queria começar perguntando ao senhor qual a garantia para o consumidor, para o cidadão brasileiro, de que não haverá aumento de impostos, aumento da carga tributária e também qual o efeito esperado dessa reforma na economia brasileira. Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. A sociedade brasileira pode ter certeza que a primeira premissa da nossa reforma tributária é que não vamos permitir, hipótese alguma, aumento da carga tributária. O efeito será neutro do ponto de vista da arrecadação, do aumento da carga tributária do ponto de vista do PIB. A segunda questão é que todos os setores econômicos vão ser beneficiados com a reforma tributária e o povo brasileiro, porque hoje, ao pagar o imposto por dentro e não por fora, o imposto ele é base para cobrar o próximo imposto, ou seja, da próxima etapa de produção de uma mercadoria, de um bem manufaturado ou de um serviço. Portanto, o povo brasileiro não sabe a carga tributária que está pagando e paga muito mais que ele imagina. Isso faz com que as mercadorias para o povo brasileiro sejam mais caras do que o resto dos outros países do mundo, como também dificultou o Brasil de ser um país exportador com valor agregado, porque depende da cadeia produtiva. Se ela for mais longa, ela tem um aumento de 7% do a agroindústria, até 20% se for um produto mais industrializado. Portanto, todo o setor econômico e o povo brasileiro vai ganhar, porque vai ter acesso a uma mercadoria mais barata por causa desse efeito da cumulatividade tributária. Nós vamos fazer um sistema da não cumulatividade tributária. Agora, deputado, há vários pontos sensíveis na reforma tributária. O agronegócio e o setor de serviços, que hoje pagam menos, temem pagar mais impostos e os estados e municípios, como São Paulo, temem perder a arrecadação. Quais os antídotos previstos no texto para que isso não aconteça? Olha, nós estamos garantindo mais de uma alíquota, que nós chamamos de alíquota de equilíbrio, alíquota de reduzida, para alguns setores que têm cadeia curta, porque nós queremos, de fato, não aumentar a carga tributária para o povo brasileiro, porque a alíquota ela não pertence ao setor empresarial, ela pertence ao cidadão, porque nós estamos falando, Augusto, de um imposto sobre consumo, quem paga é o cidadão. Portanto, nós vamos buscar, no diálogo, revisitar esses setores produtivos e vamos entender qual é a alíquota efetivamente que eles pagam, porque eles também não sabem qual é a alíquota efetivamente que eles pagam, porque no modelo IVA eles vão creditar. Portanto, eu tenho certeza que o setor de serviço vai sair beneficiado com a reforma, até porque o super simples, com a substituição tributária, ele perdeu o mercado para as médias e grandes empresas. Agora não, as pequenas empresas poderão gerar crédito para os seus clientes. Então, nós vamos fortalecer o super simples e, do ponto de vista do serviço, 70% são empresas do super simples e também 15%, ou seja, não estou falando de 85%, 15% são empresas intermediárias, do meio da cadeia, vai acreditar para a próxima etapa produtiva. Os outros 15% nós já excepcionalizamos. Opa, acho que caiu a nossa conexão, infelizmente caiu com o deputado, mas enfim, deu para entender os principais pontos. Voltou? Temos ele de novo? Temos o deputado? Opa, deputado. Então, Amanda, só para completar o raciocínio. Os outros 15%, nós estamos excepcionalizando saúde, educação, transporte coletivo e vamos também tratar os produtos agro numa alíquota diferenciada.
É como se fosse uma alíquota menor, né? Uma espécie de uma alíquota especial. Agora, deputado, só para fechar rapidamente, vocês estão com uma projeção otimista de votar essa reforma tributária na Câmara já na primeira semana de julho. O que faz o senhor acreditar que isso seja possível? A gente viu a confusão que foi para aprovar uma simples medida provisória do governo na semana passada, com problemas na articulação política. Essas questões estarão sanadas até o começo de julho? Esta reforma, ela não é do governo, ela não é da oposição. Esta reforma é do Estado brasileiro. É uma reforma estruturante que vai eliminar 80% do custo de produção no país. Vai dar ao Brasil competitividade internacional e competitividade nacional. Portanto, ela tem amplo apoio, porque ela não é ideológica. Nós estamos buscando para o sistema brasileiro aquela boa prática internacional que é e já foi implementado em 174 países no mundo, portanto, que é o imposto de valor agregado. Nós não estamos inventando o sistema tributário, nós estamos trazendo para o Brasil a melhor prática de tributação sobre o consumo, porque simplifica, dá transparência, faz um sistema de incidência ampla tributária e quando todos pagam, todos podem pagar menos. Acaba com a judicialização. Hoje nós temos um PIB na justiça do ponto de vista administrativo ou judicializado. Esse um PIB, quase 9 trilhões, poderiam estar nos cofres públicos servindo o povo brasileiro. Por isso que se diz que é um manicômio tributário, né, deputado? Muito obrigada pela sua entrevista aqui. Tenha um ótimo feriado. Nos falamos em breve. Bom trabalho para o senhor. Augusto. Eu que agradeço, Amanda e Augusto. Muito obrigado e boa noite para todos e todas. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Voltamos em 15 segundos. Com o C6 Empresas, você conta com toda a experiência, a exclusividade e a assessoria especializada que você já está acostumado no C6. Abra sua conta e descubra que o C6 Bank pode ser da sua vida e da vida do seu negócio. E olha, ainda na política ou na polícia, né? A Polícia Federal encontrou uma minuta com teor golpista no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Coronel Mauro Cid. O repórter Igor Damasceno acompanha esse assunto de perto e tem as informações. Oi, Igor, boa noite. Olá, Amanda, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, olha, essa nova descoberta foi feita por meio de quebra de sigilo. Na prática, esse documento buscava dar amparo jurídico a um eventual golpe de Estado antes que o presidente Lula assumisse o poder, tomasse posse. A minuta ainda sugeria decretar a garantia da lei e da ordem, que permite o emprego das Forças Armadas no auxílio da segurança pública. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que esse é um claro objetivo de tomar o poder do país por meio de golpe de Estado. Ontem, o coronel Mauro Cid prestou esclarecimentos na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Na verdade, ele compareceu até a sede da PF, mas ficou calado mais uma vez. A defesa de Mauro Cid também não se posicionou sobre esse assunto quando a gente a procurou. As investigações agora se concentram em descobrir quem são as pessoas que faziam pesquisas para buscar amparo jurídico nesse eventual golpe de Estado. Vale lembrar que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro segue preso desde maio, desde o mês passado, no batalhão da Polícia do Exército, aqui em Brasília. Contra ele, há a suspeita de participar de um esquema fraudulento de adulteração de cartão de vacina. Na casa do ex-ajudante de ordens, a Polícia Federal ainda encontrou $35 mil em espécie. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. E após a crise na articulação e das pressões do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de líderes partidários, o presidente Lula deve optar por uma mexida pontual na equipe e adiar uma reforma ministerial. Kennedy Alencar tem as informações. O presidente Lula tem resistido a realizar uma reforma ministerial clássica em tão pouco tempo de governo. O petista ainda não completou 6 meses no Palácio do Planalto. Já perdeu o ministro do Gabinete da Segurança Institucional e quer aguardar mais um tempo para fazer uma reforma ministerial de verdade. Normalmente, essas mudanças mais amplas acontecem após um ano de governo. Por hora, está encaminhada uma substituição no Ministério do Turismo. Deverá sair Daniela Carneiro, que deixou a União Brasil e entrou no Republicanos, e essa vaga deverá ser preenchida pelo deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará. É provável que a mexida aconteça até a semana que vem, permitindo à ministra Daniela Carneiro fazer um balanço de sua breve gestão.
O objetivo da troca é melhorar a articulação política e assegurar cerca ali de 40 votos do União Brasil a favor do governo na Câmara dos Deputados. Apesar das cobiças pelas cadeiras de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e de Nízia Trindade, ministra da Saúde, Lula quer mantê-los nos atuais cargos. Costa se desgastou ao falar uma bobagem, chamando Brasília de Ilha da Fantasia. O presidente, porém, gosta do trabalho do ministro da Casa Civil. E Lula está bastante satisfeito com a ministra da Saúde. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que recriou o Minha Casa Minha Vida. O programa, que teve início em 2009, foi substituído durante o governo Bolsonaro pelo Casa Verde Amarela. A votação foi realizada de forma virtual, com um plenário esvaziado pelo feriado de Corpus Christi. Pelo texto aprovado, haverá 3 faixas de renda de beneficiados. Nas áreas urbanas, a faixa 1 é para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. A faixa 2 vai até R$ 4.400 e a faixa 3 até R$ 8.000. Já nas áreas rurais, os valores são equivalentes, mas considerando a renda anual das famílias. A faixa 1 vai até R$ 31.680 por ano. A faixa 2 até R$ 52.800 e a faixa 3 até R$ 96 mil. Apenas o Partido Novo orientou contra a proposta. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que um artigo estimula invasões ao prever indenização aos ocupantes quando o imóvel invadido for usado para o programa. O que se está tratando aqui é, inclusive, de dar privilégios a invasores de propriedades. É isso que está no texto. Eu quero chamar a atenção aqui de toda a oposição que talvez não tenha observado este texto no seu detalhe. Ele dá privilégios a quem invade terras, a quem invade propriedades desocupadas. Isso é gravíssimo. Temos aqui, sim, que fiscalizar, e é o nosso papel, a aplicação não só dessa lei, mas de todas. Então ficaremos de olho para que nenhum conceito trazido ao texto seja subvertido na sua aplicação. O texto também teve mudanças. Entre as principais estão o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal para oferecer financiamentos pelo programa, o repasse de 5% dos recursos de política habitacional para a conclusão de obras paradas e o incentivo a projetos sustentáveis. A proposta também dá prioridade de adesão ao programa a mulheres vítimas de violência e famílias em situação de vulnerabilidade. Agora, a medida provisória segue para avaliação do Senado, que tem até o dia 14 de junho para votar. Em Pernambuco, o presidente Lula lançou o novo Farmácia Popular. O programa deve chegar a mais de 5 mil municípios brasileiros. Lula também inaugurou o campus de um instituto federal. Na manhã de hoje, na zona oeste do Recife, o presidente Lula anunciou o novo modelo do programa Farmácia Popular, criado em 2004 e que terá um orçamento de R$ 3 bilhões para 2023. Uma das novidades é a gratuidade de todos os medicamentos para quem faz parte do Bolsa Família. As pessoas mais necessitadas, as pessoas que ganham menos, as pessoas que foram de conhecimentos e de oportunidades ao longo da história desse país vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, como pessoas de primeira classe. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. De acordo com o governo, 55 milhões de brasileiros vão ser beneficiados pelo programa. Ao todo, 40 medicamentos estarão disponíveis na lista do Farmácia Popular, 18 a mais do que é oferecido atualmente. Com a mudança, os remédios para o tratamento da osteoporose e os contraceptivos passam a ser totalmente gratuitos. Já a população indígena será beneficiada, com a escolha de representantes que farão a retirada dos medicamentos para evitar o deslocamento da população aldeada. O programa será expandido em 811 municípios, que apresentam maior vulnerabilidade social. O programa Farmácia Popular coloca os mais pobres também no orçamento. A garantia de que
a população que está no Bolsa Família, no Cadastro Único, recebe de forma gratuita medicamento, 40 tipos de medicamentos de uso contínuo, mediante ali a apresentação da receita, e com isso economiza. Do dinheiro que recebe do Bolsa Família, sobra para a compra de alimentos, para outras necessidades. No início da tarde, Lula cumpriu a agenda no município do Paulista, no Grande Recife, onde inaugurou o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Na ocasião, o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou a ordem para a construção de um novo campus do Instituto Federal em Olinda, no valor de R$25 milhões. Ao discursar, o presidente falou da importância de valorizar a educação. O que o pai e a mãe de vocês sonham para vocês é que vocês estudem e tenham uma profissão para vocês poderem ter um rumo na vida. Essa é a grande herança que o pai e uma mãe desejam para os seus filhos. A Justiça converteu para preventiva a prisão do homem que furtou produtos em um supermercado na Zona Sul de São Paulo. O caso ganhou repercussão, notoriedade, depois que uma pessoa filmou a ação dos policiais. A Polícia Militar afastou os 2 agentes que amarraram e arrastaram o suspeito. As imagens mostram policiais carregando um homem pelo corredor de uma unidade de pronto atendimento. Ele está com as mãos e pés amarrados com uma corda. Logo depois, ele é colocado em uma maca antes de ser preso em uma viatura. O homem que aparece no vídeo é Robson Rodrigo. Segundo o boletim de ocorrências, ele teria participado de um arrastão em um supermercado na Zona Sul de São Paulo. Depois que os funcionários chamaram a polícia, ele foi encontrado fora do estabelecimento com 2 caixas de bombons e teria confessado que elas tinham sido furtadas do comércio. Ainda segundo o registro, ele estava alterado e desrespeitou a ordem dos militares que informaram ter sido preciso amarrá-lo com a corda. Os policiais que participaram da abordagem foram afastados. Segundo a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, eles deixaram de cumprir o protocolo operacional da corporação. Essas imagens, elas nos remetem a questões como o pau de arara, a tortura, questões relacionadas à ditadura, e nos remetem também ao período anterior a 1888, quando pessoas negras tinham respaldo legal para se fazer com pessoas negras o que foi feito ali com aquele cidadão que vivia em situação de rua, que vive em situação de rua. Para o ouvidor da polícia, as imagens das câmeras que ficam no uniforme dos policiais, do circuito de segurança do comércio, da região onde Robson foi abordado e da UPA devem ser analisadas para entender de fato como tudo aconteceu. Nós estamos expedindo ofício dirigido ao secretário de Segurança Pública, ao delegado-geral de polícia e ao comandante-geral da polícia, propondo a criação de um grupo de trabalho onde a gente consiga colocar entidades de direitos humanos da sociedade civil, a ouvidoria da polícia, policiais militares da ativa e especialistas da sociedade e membros da sociedade civil para fazer um debate urgente e que é extremamente necessário e pertinente sobre a abordagem policial. Foi divulgada hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, a Contínua Educação 2022. Segundo o levantamento, o número de analfabetos diminuiu no Brasil, mas a queda ainda está longe do ideal. O seu Bento tem 68 anos, é aposentado, mas ainda trabalha como alfaiate. Ele consegue ler com dificuldade e sabe escrever apenas o nome. Para realizar atividades simples, como pagar uma conta, ele precisa da ajuda de um amigo. Preciso de ajuda de amigo para fazer algumas atitudes da minha vida. Ainda mais nos aplicativos. Seu Bento é mais um dentre tantas pessoas que não teve acesso à educação ou não completou o processo de alfabetização. Segundo a PNAD Contínua Educação 2022, 5,6% dos brasileiros com 15 anos ou mais ainda são analfabetos. Ou seja, cerca de 9.600.000 pessoas ainda não sabem ler e escrever.
Essa porcentagem vem diminuindo ano a ano e é a primeira vez que fica abaixo de 6%. Essa queda ela é fruto do avanço da escolaridade da população em geral, principalmente o avanço da educação básica entre crianças e adolescentes, né? De tal forma que o contingente de pessoas analfabetas ele acaba sendo mais observado na população idosa. O levantamento mostra que a taxa de analfabetismo reflete desigualdades regionais. Entre as pessoas com 15 anos ou mais, o Nordeste tem a taxa mais alta. É seguido pelas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Há ainda uma desigualdade racial. 7,4% das pessoas pretas e pardas com 15 anos ou mais são analfabetas, o dobro da taxa de pessoas brancas. O levantamento também mostra que uma grande parcela de jovens de 15 a 29 anos faz parte dos chamados nem-nem, não estudam nem trabalham. Quase 10 milhões de pessoas nessa faixa etária estão nessa situação no país. É essencial que a gente repense esse modelo de ensino médio para dar conta também desses estudantes que precisam conciliar estudos com o mercado de trabalho. Então, investir, por exemplo, em um ensino médio que consiga atrelar a educação profissional e técnica é super importante para esse público, né? O Hospital da Mulher da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou essa tarde o primeiro caso de Candida auris, conhecido popularmente como superfungo. O diagnóstico, registrado em 18 de maio, foi identificado em um bebê prematuro. Segundo o hospital, o recém-nascido apresenta boa evolução clínica e até o momento nenhum outro paciente foi diagnosticado com a infecção. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todas as medidas de prevenção e controle foram implementadas pela unidade de saúde. A Polícia Federal quebrou o sigilo do celular do ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No aparelho, a polícia encontrou um grupo com mensagens de investigados no esquema de corrupção dos kits de robótica. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, no celular de Luciano Cavalcante, a Polícia Federal encontrou um grupo de conversas chamado Robótica Gerenciamento. Dele também participava a sócia de uma empresa apontada como pivô do esquema e mais 4 pessoas. No grupo, o suspeito mantinha contato com alguns dos investigados de fazer entregas de dinheiro vivo. A polícia flagrou, inclusive, o motorista de Luciano recebendo, no mês passado, pacotes de dinheiro e, em seguida, subindo até o apartamento dele. No mesmo dia, os policiais identificaram uma intensa troca de mensagens e de ligações entre o ex-assessor de Arthur Lira e Pedro Magno, que entregou o dinheiro. A investigação apura desvios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na compra dos chamados kits de robótica, em valores destinados pelas emendas de relator. Na segunda-feira, Luciano Cavalcante foi demitido do cargo que ocupava na liderança do PP, na Câmara dos Deputados. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do último ano do governo do ex-presidente Bolsonaro. O TCU identificou irregularidades no valor de R$1,280 bilhões. Mesmo assim, os técnicos não encontraram motivos para reprovar as contas do ex-presidente. Segundo o TCU, a prestação de contas seguiu os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública. O relatório segue agora para análise do Senado Federal. O ministro André Mendonça pediu vista e adiou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal. O dia foi marcado por muitos protestos em várias cidades do país e até mesmo no exterior. No início da tarde, os indígenas acampados na esplanada dos ministérios caminharam em direção ao Supremo Tribunal Federal. Desde segunda, eles estão em Brasília. A maior parte ficou no gramado em frente ao Congresso, onde a Polícia Militar colocou grades para limitar a passagem para o STF.
Cerca de 250 manifestantes identificados com uma pulseira puderam chegar mais perto aqui do STF. E 50 foram autorizados a entrar no plenário para acompanhar o julgamento. Aproximadamente 2.000 indígenas vieram essa semana para Brasília para protestar contra o marco temporal, considerado por eles um ataque à história e à ancestralidade desses povos. A articulação dos povos indígenas do Brasil contabilizou 13 manifestações no país. Belém, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo foram algumas das capitais. E teve mobilização também no exterior, como essa em Lisboa. Mas esses protestos vão ocorrer por mais alguns meses, porque o ministro André Mendonça pediu vista e o prazo para retomar o julgamento é de 90 dias. Enquanto eles pedem vista e tem mais 90 dias de prazo para ir empurrando isso, o sangue pode ser derramado lá na nossa terra Pataxó, que nós estamos em guerra. O julgamento no STF estava parado desde 2021, quando Alexandre de Moraes pediu mais tempo para análise. O relator, ministro Edson Fachin, votou que a demarcação deve ser feita de acordo com a tradicionalidade dos indígenas. Moraes acompanhou o relator, mas considerou que o marco temporal pode ser considerado para indenizações. Já o ministro Nunes Marques votou a favor do marco temporal. A tese estabelece que novas demarcações de terra só podem ser feitas se os indígenas comprovarem que ocupavam o território antes da Constituição de 1988. Os ruralistas afirmam que a fixação do limite é necessária para dar segurança jurídica e que o fim do marco pode colocar em risco milhares de propriedades rurais. Do outro lado, os indígenas defendem que o marco temporal contribui para crimes ambientais e é uma forma de legalizar invasões anteriores a 1988. Quem somos donos somos nós. Não foi nós que viemos do Portugal invadir o Brasil. Na semana passada, a Câmara aprovou em caráter de urgência o projeto de lei favorável ao marco temporal. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco já adiantou que o texto vai passar pelas comissões antes de ir à votação no plenário. E uma boa notícia, entre janeiro e maio deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 31% na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. O mês de maio apresentou a maior redução, uma queda de 10% em relação ao ano passado. Bom, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite por você. Amanhã estaremos de volta, né? Algo sem feriado pra gente. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo feriado de Corpus Christi para você. Uma ótima noite.